De todos os assuntos que nós vimos até agora na matemática, certamente a regra de 3 é aquilo que está no nosso top 1. Por quê? Bom, porque é o seguinte, quase metade das questões do Enseja, a gente vai ter alguma coisa de regra de 3. Ou uma questão que vai diretamente sobre isso, ou então uma questão que você pode utilizar pegando atalho através dela. Tá? Então você resolve quase 50% da sua prova sabendo a regra de 3. Bom, o que pouca gente sabe, né, é que não existe apenas uma maneira da gente fazer a regra de 3 e eu vou te ensinar todas elas e como que ela cai na sua prova e também aquilo que não cai, tá? Então eu vou direcionar bastante nisso, mas só para a gente aqui ter a certeza e falar tudo bonitinho, tá? Existem 3 formas de fazer a regra de 3. Na sua prova caem apenas 2. Então a outra, né, que é aquela que a gente chama de composta, que são 3 tipos. Não, isso aqui não vou falar. Se você for estudar Enem, se você for estudar para concurso público, dependendo, né, da sua banca, aí a gente vai conversar isso em outro canal, tá bom? Mas aqui no Enseja eu só vou falar de 2 delas e já vou explicar. Fica descansado, porque sua prova só pede ela. Então tem que saber as 2? Tem. E quando que cai cada uma delas, tá bom? Então vem comigo que eu vou te ensinar uma ferramenta maravilhosa, que inclusive dependendo da área que você for depois trabalhar, você pode inclusive usar no seu dia a dia. Então vem comigo se você tem dificuldade e vamos aprender isso de uma vez por todas. Ó, regra de 3. A gente vai usar para quando a gente quer identificar alguma grandeza. Basicamente é quando a gente sabe, por exemplo, 3 das 4 informações necessárias. E a gente quer descobrir uma que seja bem maior, tá bom? Então ela é fantástica por causa disso. Já vou falar de cara. Existem 2 na sua prova, que é a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. O segundo nome é igual nas 2, mas o primeiro nome ele é completamente diferente. Uma é diretamente, a outra é inversamente. Decora isso porque você vai entender o porquê. Na diretamente proporcional, se uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Ela é diretamente proporcional, né? Então, ó, pensa. Se você vai ter um valor ali para algum produto que você vai comprar, concorda comigo que você vai levar queijo? Vai passar lá e vai levar queijo, tá? Se a gente está aumentando o preço ali, concorda que você está levando mais quantidade? E ao contrário também, se você de repente levar 1 quilo, você vai pagar um valor, não é? Se você levar 2 quilos, pô, então é mais caro ou mais barato? Mais caro, né? Vai ter que pagar mais. Se levar 5 quilos, mais ainda. Tá vendo? É proporcional, né? É diretamente proporcional. Se eu aumento o peso de alguma coisa, eu vou pagar mais caro. Se eu estou pagando mais caro, é porque provavelmente, né, a gente está levando mais peso de alguma coisa. Legal? Além disso, a quantidade e preço. É aquela velha história, né, que eu falei para você. A gente pode fazer essa relação de quantidade e preço. Por exemplo, se eu levar 10 latas de feijão, eu vou pagar um preço. E se eu levar 20 latas de feijão? Pô, vai pagar o dobro, né, Heitor? Beleza, se eu levar 30, paga o triplo. Legal. Ou seja, a quantidade está relacionada a preço. Também, se uma aumenta, a outra aumenta. Legal, pessoal? O que você tem que saber? Toda vez que vier isso na sua regra de 3, a gente vai ver como é que isso foi na prática, tá? A gente simplesmente vai multiplicar em cruz. Pessoal, na sua prova, em 99% das questões vão aparecer dessa forma, tá? Então, essa aqui é a mais simples, é a mais fácil e decora isso e não vai ter erro nunca mais na sua vida. Então, e a segunda? Bom, a segunda pode cair também. É menos frequente, mas às vezes cai. Mas você vai entender isso pela lógica. Ó, ela é inversamente proporcional, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Então, como assim? Por exemplo, velocidade e tempo. Então, você pode explicar isso? Posso. Imagina você que está num carro e você está andando ali de maneira rápida e tudo mais, indo da cidade A para a cidade B. Legal. Se você aumentar a velocidade, você demora mais tempo ou menos tempo? Demora menos tempo para chegar naquela cidade. Concorda comigo? Então, pessoal, e se eu for bem devagarzinho, mas muito, eu vou diminuir a velocidade? Bom, aí você vai demorar mais tempo. Tá vendo? Quando a gente fala de velocidade e tempo, por exemplo, quando uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa, tá? Ou seja, inversamente proporcional. Se acontecer isso, o que a gente faz? A gente não vai multiplicar em cruz, vai multiplicar em linha.
Tá? A gente vai ver isso na prática, não se preocupa, mas é bem tranquilo. Ou seja, o que você tem que fazer toda vez que vier uma questão na sua prova sobre regra de 3? Primeiro, identificar os temas. Ah, tá falando de preço e peso, quantidade de preço, velocidade e tempo. Legal? E aí, com isso, você já pensa antes de fazer qualquer coisa, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Pense em exemplos na sua cabeça. Tá falando ali um carro numa estrada, numa distância. Pensa, se eu aumentar aqui, eu num carro, eu vou chegar primeiro ou vou demorar mais se aumentar minha velocidade? Ah, chego mais rápido. Ah, então inversamente. Pô, tá falando de um preço de um produto no supermercado. Pô, se eu levar mais quantidade, eu vou gastar mais, eu vou gastar menos. Bom, se eu levar mais quantidade, eu vou gastar mais. Ou seja, é diretamente proporcional, vou multiplicar em cruz. Tá bom? Esse pensamento tem que ser automático na sua cabeça. Mas a gente vai fazer tanto exercício que isso não vai ser problema nenhum, tá? Mas essa é a ação que você vai fazer na prova sempre que vier esta questão, tá bom? Identifique os temas e depois veja se é diretamente ou inversamente proporcional. E mediante isso, você tem que definir se vai multiplicar em cruz ou em linha mediante esses conceitos apresentados. Olha que interessante, às vezes só cai a parte teórica, tá? Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que não é diretamente proporcional. Presta atenção. Olha, isso aqui derruba o candidato, tá? Isso aqui derruba o candidato. O que é? Não é diretamente proporcional. Você que esqueceu ela pode ser diretamente proporcional ou, vou voltar, inversamente proporcional. Lembra disso? Ou seja, ele quer algo que seja inversamente. Ele escreveu aqui que quer algo inversamente. Não, ele escreveu algo que não é diretamente proporcional, só existe essa, tá bom? Mas olha que louco, né? Quem não estudou não vai saber, tá? Heitor, e o que significa inversamente proporcional? Você lembra? Vamos voltar. Significa que se uma aumenta, a outra diminui. Lembra disso? Ou seja, a gente tem que achar duas grandezas que se uma aumenta, a outra diminui. Tá bom? E não se uma aumenta, a outra aumenta, ok? Isso aqui a gente não quer. Quantidade de funcionários e produtividade. Bom, se eu aumentar meu número de funcionários, a minha empresa ela vai produzir mais ou menos? Bom, se eu aumentar o número de funcionários, a minha empresa vai produzir mais, Heitor. Então isso aqui, ela é diretamente proporcional, então A não pode ser. Viu que legal? Distância percorrida e consumo do veículo. Bom, se eu percorrer do ponto A ao ponto B, eu vou consumir determinada gasolina, certo? Agora, distância. Se eu aumentar essa distância, aumentar a distância, eu vou consumir mais ou menos a gasolina? Pô, Heitor, se você aumentar a distância, você também vai consumir mais gasolina. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta, então não pode ser. É assim que a gente faz questão, tá? Assim a gente vai pular. AD. Valor pago pela verdura e pelo peso. Bom, se você levar 500 gramas de alguma coisa, né, você vai pagar um valor, certo? Agora, se eu levar 1 quilo de alguma coisa, você vai pagar mais ou menos? Pois então, se você aumentar aqui, você vai ter que pagar mais, né? Ou seja, não pode ser. Aí seria o quê? De novo, não pode ser. É diretamente proporcional. Então também não pode ser AD. Só sobrou a C, né? Olha só que curioso. Então vamos ver se isso é verdade. Velocidade do automóvel e tempo para completar o percurso. Ó, lembra que eu falei esse exemplo? Sempre cai. Então, olha, se eu aumento a velocidade, presta atenção, você está indo a 100 km por hora. Legal, bacana. Da cidade A até a cidade B. Você chega, sei lá, em 1 hora. Legal? Bacana. Eu não quero fazer conta aqui, mas só para você compreender. Se de repente eu aumento para 200 km por hora, essa estrada permite, tá? Eu vou gastar o quê? Em um determinado tempo, né? Eu vou gastar mais tempo ou menos tempo se eu acelerar? Eu vou gastar menos tempo, provavelmente uns 30 minutos. Depois a gente vai ver o porquê, tá? Então, se uma aumenta, a outra diminui. Se eu aumento minha velocidade, eu diminuo o meu tempo de chegada. Se eu diminuo o meu tempo, eu aumento o meu tempo de chegada. Ou seja, isso aqui é inversamente proporcional, tá? Ou seja, a alternativa C de casa é a correta. Legal, pessoal? Próximo.
A água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida. Infelizmente, ela nem sempre é bem cuidada, o que tem gerado grandes contaminações de água potável na nossa sociedade. Um dos meios de contaminação é o descarte incorreto do óleo de cozinha, que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Olha só, a gente já falou de duas grandezas. Na prova, eu quero que você pare e pense. Ele está falando de duas coisas, né? O que ele está falando? Óleo e água. Então, quero que você venha e anote óleo e água. É isso que você vai fazer na prova. Parágrafo, linha por linha, parágrafo por parágrafo, com calma. E ele deu um número. Falou que 1 litro de óleo corresponde a 25 mil litros de água. Eu quero que você escreva no dia da sua prova, fazendo essa tabelinha sempre, tá? Óleo embaixo de óleo, água embaixo de água. Ele falou que um óleo corresponde a 25 mil litros de água. Então, coloca 1 do óleo embaixo do óleo e 25 mil litros de água embaixo da água. Legal? Bacana. Depois, preocupado com essa situação, o síndico de um condomínio resolveu colocar na área comum um tanque para descarte correto desse óleo. Ao final do mês, ele coletou 135,6 litros de óleo, certo? Que é descarte de óleo. Então, agora, eu quero que você escreva embaixo do óleo os 135,6, tá bom? E aí, eu quero que você verifique. Esse 1, ele está em litro, em ml, está em quê? Então, está em litro. Então, tudo bem, deixa ali, tá? O 135 está em litro também. Então é a mesma unidade de medida? Tem. Se não tivesse, a gente ia ter que transformar, tá bom? Eles têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Até aqui, tranquilo? Vamos lá. Caso esse volume de óleo fosse jogado fora de maneira incorreta, o volume da água contaminada seria, e ele quer saber, esse valor. Veja, como eu disse, tenho 3 números, sei o quanto de óleo que desperdiça na água, e ele quer saber se esses 135 litros de óleo que foram localizados, se fosse contaminar a água, pensa, se só 1 litro de óleo vai afetar 25 mil de água, 135 de óleo vai quanto? X. E a gente vai fazer a conta. Então, você coloca isso. O número que a gente não sabe, quer descobrir, por padrão a gente chama de X. Heitor, posso chamar de A? Pode. Posso chamar de B? Posso. Posso chamar de abelhinha? Pode. Melancia? Pode. Mas por padrão a gente coloca o X, porque todo mundo coloca, tá? E aí ficou. Então é isso. Heitor, e aí? E aí que é o seguinte, você tem que pensar agora numa coisa. Eu vou multiplicar em linha ou vou multiplicar em cruz? Veja, você tem que ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vou voltar. Diretamente proporcional, se uma aumenta, a outra aumenta. E a gente multiplica em cruz. Lembra disso? Guarda essa informação e vem comigo. Ó, se eu tenho apenas 1 litro de óleo, eu tenho 25 mil de água. Se eu contaminar 135 de óleo, eu vou contaminar mais ou menos água? Muito mais, ou seja, se uma está aumentando, a outra certamente vai aumentar. Eu ainda não sei o valor desse X, mas eu sei que vai ser muito maior do que 25 mil, concorda comigo? Bacana! Ou seja, nós temos que multiplicar como? Em cruz, tá? Então, eu começo por esse ou por esse, tanto faz, né? Porque os dois lados da igualdade é a mesma coisa. Então, vamos lá. 1 vezes x. Vou escrever, tá? 1 vezes x, que é a mesma coisa que x. A gente já aprendeu isso em outra aula, né? Na equação de primeiro grau. Depois, você vai fazer essa segunda aqui. 135,6 vezes 25 mil. 25 mil vezes 135,6. Lembra, a ordem dos fatores não altera o produto. Faz a multiplicação. Deu o quê? X igual a 3.390.000. Legal? Ou seja, vamos pegar isso aqui, ó. 3,39. 3.390.000. Vou por assim, vai, para facilitar a nossa vida. E agora, vamos achar a questão, tá? Ó, 3 milhões de litros, 3,2, 3,4, 3,5 ou 4 milhões. Então, nenhuma está falando que é 3,39.
Então você chega na questão que é mais próximo. Por quê? Porque é aproximadamente, é a pergunta, tá? Então a gente tem que achar o que é o mais próximo do 39? 3,4. Tá bom? Então o mais próximo possível, 3,4. Ou seja, a alternativa C é a correta. Tá bom, pessoal? É assim que a gente faz questão de regra de 3. Próxima questão. Para atender a alta demanda smartphone, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8. Para um pouquinho. Se o total agora é de 8 máquinas, olha a pegadinha dela. Porque ela investiu 3, quantas máquinas ela tinha? Pensa, hoje ela tem 8 porque ela investiu mais 3 máquinas. Quantas máquinas elas tinham? Tinha 5, porque 5 mais 3 é igual a 8. Olha a pegadinha. Pegadinha estava na interpretação de português. E aí, adivinha, quem fez a conta errada se ferrou, tá bom? Sabendo-se que eram produzidas diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de. Então, presta bastante atenção. Primeiro, quais são as grandezas que ele está trabalhando? Máquinas que ele tem ou tinha e produtos. Concorda comigo? Até aqui, beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? Quanto de máquina ele tinha e de produtos que ele produzia. Ele falou que era 750 smartphones e para aquele cálculo que a gente acabou de falar aqui, 8 menos 3 é igual a 5, ele tinha quantas máquinas antes? 5. Então a gente põe 5, porque eram quantas máquinas ele tinha, e coloca 750 iPhones, né, smartphones, que é quanto ele produzia antes, tá bom? Quantos celulares? Bom, legal. Então, se 5 máquinas produz 750, presta bastante atenção. Ele quer saber o quê? O quanto que vai aumentar. Se ele vai aumentar, ele quer saber o quê? O quanto que as novas máquinas vão produzir. Então, a gente só vai colocar o 3 aqui embaixo. Então, por que só o 3 aqui embaixo? Presta atenção, hein? Porque ele quer saber só quanto que as máquinas novas. É a pergunta. Ele podia perguntar o que ele quisesse, mas ele quer perguntar quanto que essas máquinas novas querem de aumento. Ou seja, a gente coloca o 3 embaixo do 5. Então, por que o 3 embaixo do 5? Porque são 3 máquinas. E a gente tem que sempre colocar valor de máquina embaixo de máquina, tá bom? E ele quer saber quantos produtos que essas 3 máquinas vão conseguir produzir. Bom, se 5 máquinas estavam produzindo 750, 3 máquinas vai produzir mais ou menos, só as 3. Só as 3 vão produzir menos do que as 5, tá bom? Porque ele não quer o total, ele não quer as 8. Bacana? Eu ainda não sei qual é o valor desse X, mas eu sei que é menor que 750. Entendeu? Ou seja, se eu estou diminuindo o número de máquinas, eu vou diminuir também o número de produtos finais. Concorda comigo? Diretamente proporcional. Ou seja, a multiplicação é em cruz. Então, vamos lá. 5 vezes x, 5x, igual a 3 vezes 750, 3 vezes 750. Tá aqui, ó. Agora, vamos fazer as contas. 5x igual a 3 vezes 750, deu 2.250. O 5 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. Tá? X igual a 2.250 dividido por 5, x igual a 450. Ou seja, só as 3 máquinas que ele está pedindo vai ser 450, tá bom? Legal? Ou seja, alternativa E. Legal, pessoal? Próximo. E olha só essa questão que interessante. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Pausa e pensa. Quais são as 2 grandezas que ele está fazendo? Tá vendo que devagar a gente chega lá? Bom, tá falando de torneira, né? Então escreve torneira. E tá falando de tempo, né? 9 horas é o quê? Tempo. Escreve ali o tempo. Legal? Só recapitulando. E a torneira, né, é unidade, então não precisa marcar, né? A gente tá falando de 5 unidades de torneira. E tempo. O tempo tá em horas. Cuidado, hein? Ele podia dar em minuto em um, hora em outro, segundo em outro. E aí você tinha que pôr tudo na mesma unidade de medida. Heitor, qual unidade de medida que você sugere? Aquela que está nas nossas respostas, tá bom? Então, se tiver alguma coisa que não esteja em horas, a gente sempre põe em horas, porque as nossas respostas já estão em horas, a gente ganha tempo. Bacana? Mas ele está falando em hora, então não tem problema, vamos manter. E aí ele fala o quê? 5 torneiras, 9 horas.
Embaixo de torneira eu escrevo 5. Já pegou isso, né? Embaixo do tempo a gente escreve 9. Legal? Simples. Interpretação de texto. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, ou seja, vai sempre sair a mesma quantidade de água, tá bom? Quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fosse apenas 3 torneiras? Então ele está falando, ó, com 5 torneiras dura 9 horas, e com 3, hein? Então a gente coloca o 3 que ele está perguntando, a gente coloca embaixo. O valor que a gente quer descobrir, a gente põe em x, está perguntando quantas horas que vai demorar 3. E aí, vamos pensar um pouquinho, tá? Ó, se eu tenho 5 torneiras aqui pingando, tá? E eu estou demorando 9 horas, e aqui agora eu vou ter 3 torneiras, eu vou demorar mais ou menos tempo, porque a vazão é a mesma, tá? Ó, quanto menor a quantidade de torneiras, maior será o tempo. Então cuidado, hein, que às vezes numa dessa a gente se ferra. Ó, elas são que inversamente proporcionais, tá? Ou seja, nesse caso, como que a gente vai fazer? Multiplicação em linha. Eu gosto desse exemplo por causa disso, tá bom? Então agora vamos multiplicar em linha. Eu sei, você já começou antes e fez em cruz, né? Pois é, pensa nas grandezas que você não erra mais isso. Lembra que eu falei para você? Toda vez que está envolvido tempo, cuidado. Por isso que eu pus, olha, eu vou voltar, hein? Ó, tempo aqui, ó, inversamente proporcional. Velocidade tempo, torneira tempo, tudo que está relacionado a tempo, ó, toma muito cuidado, tá bom? Então vamos lá. Vamos multiplicar, aqui em linha. E aí, fazendo essa conta, tá? 3 vezes x, 3x, tá bom? Só uma coisa, tá? Aqui, na verdade, o enunciado ele foi escrito errado, tá? Aqui são 8, só corrigindo aqui para vocês, tá? Então, corrige aqui, ó, 8, tá bom? Só porque foi um erro ali de digitação, tá? Então, corrigindo aqui para vocês. 3x igual a 5 vezes 8. Então, ficou 3x igual a 45. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 45 dividido por 3 vai dar 15 horas, tá? Ou seja, corresponde aqui à letra A. Só esse pequeno detalhe aqui. Mas o mais importante, multiplica em linha. Legal?